Vai dar também algumas dicas importantes para esse final de semana de um evento que vai acontecer aqui na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano. Professor, inicialmente, boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes da Educadora AM. Boa tarde a toda a sua equipe. É um prazer, uma satisfação sempre estar com vocês aqui. Muito bem, a gente está falando dos 7 pecados capitais, já falamos da luxúria, não é? Sim. E agora estamos falando da avareza. Exato. Podemos dizer que a avareza, o cara é avarento, ou o cara é mão de vaca, é a mesma coisa, professor? Olha, o fato da pessoa ser obcecado pela economia é resultado justamente daquela avareza clássica que a gente falou na semana passada, né? Antes o indivíduo ele deixava inclusive de usufruir do seu ganho por ligar o seu comportamento a uma certa escassez, né? Então o medo da escassez fazia com que ele fosse para o lado oposto, o extremo oposto, que é guardar o dinheiro para que ele nunca mais experimentasse a escassez, né? O objetivo era esse. Hoje, evidentemente que nós podemos ainda ter elementos pertencentes a essa geração, sim, podemos ter esse comportamento também, mas o que predomina hoje é a questão do excesso, né? Não está ligado muito à escassez, mas à necessidade de consumo permanente e a questão do quanto você está obsoleto. Você comprou uma coisa hoje, amanhã você está obsoleto. Já não serve mais. Você compra um carro hoje, amanhã a fábrica lança um outro com mais um número de airbags, mais um friso, com a lanterna virada ao contrário. Talvez um pequeno detalhe detalhe que desvaloriza drasticamente o seu e que a nova propaganda já faz você se sentir fora daquele clube que antes você pertencia, né? Então, toda essa sensação, inclusive, claro que ela gera adoecimento. Por quê? Porque ninguém consegue se manter 100% atualizado com a velocidade e o lançamento de novas possibilidades artificialmente construída como necessidade, né? Então, hoje a gente não está consumindo pela necessidade. A necessidade ela é fabricada, né? Fabricada intensamente e associado a isso, o seu reconhecimento social já não é mais pela sua capacidade de ser uma companhia agradável, a sua experiência, os seus conhecimentos acumulados ao longo do tempo, né? A sua exposição a experiências diversas, a possibilidades de conhecimento. Isso nada disso mais é predominantemente colocado como algo que te coloca num patamar de reconhecimento social, né? Nos moldes de hoje. Os moldes de hoje, o reconhecimento é pelo que você tem de todo esse aparato, né, de consumo que é colocado à sua disposição, em termos de carro, de equipamentos eletrônicos, de roupas de grife, né? Quer dizer, de toda essa estrutura, né, essa armadura. Aparência pura. Exatamente. Essa armadura com a qual você se reveste e sai todos os dias para a rua. Então, você é ou não reconhecido e valorizado hoje, predominantemente, por esse aparato. E nós precisamos rever essa questão através de quê? Através de uma nova estrutura de educação familiar que considere isso, né? Um aparato psicológico preparado para esse consumo, preparado para as armadilhas que esse consumo exagerado, que não é concentrado na necessidade, mas no excesso. E, obviamente, o espaço de educação é muito interessante e importante para a questão do consumo consciente, né? Quer dizer, o consumo sustentável, o consumo consciente, o consumo responsável, né? Haja visto a quantidade de endividados que nós temos. Por quê? Muitas vezes pelo excesso. A maioria das vezes é pelo excesso. Pela falta de habilidade, né? A falta de habilidade de avaliar se eu posso, se eu devo, se é necessário, absolutamente necessário, se isso não pode ser adiado para amanhã, né? Quer dizer, os apelos sociais dizem para você, não, amanhã não. Amanhã você não sabe o que vai acontecer hoje, é agora, é nesse momento. Você vai perder tempo para isso? Não, vá agora.
né? Para você pertencer a esse grupo, tem que ser já, porque essa oportunidade não vai se repetir. Né? Sempre o apelo é esse, é a última vez, é o último suspiro, é a última oportunidade. Né? Aquela coisa imediatista. Exatamente. Semana que vem tem mais um suspiro, tem mais um último apelo e assim por diante. Então, tudo isso gera adoecimento na medida em que a pessoa que se vê massacrada por essas mensagens audiovisuais, seja na televisão, no rádio, no outdoor, né? que são transformadas em comportamento, quer dizer, a sociedade passa realmente a te valorizar por isso, ou não valorizar, né? Isso gera adoecimento, isso gera uma angústia muito grande, porque nem todas as pessoas podem, né? Aliás, grande parte da população não tem condições de acompanhar esse ritmo desordenado. É praticamente impossível, né? Você querer Exatamente. acompanhar. Se alguém tiver a coragem de querer acompanhar a tecnologia hoje, aí vai ficar doente mesmo. Sim. Não, mas o nível de adoecimento é muito elevado nesse sentido, né? Porque falta exatamente essa reflexão, né? E aí é muito interessante que acaba havendo até um afastamento da ideia psicológica dessa questão, né? A coisa é tão instrumentalizada que quando você não se adapta ou não adere ou não consegue acompanhar, o caminho é o quê? A busca de quê? De intervenção. Intervenção medicamentosa, né? Verdade. Os comprimidos, são as vitaminas, para dormir. São os comprimidos, são os refúgios para dormir, né? Depois você precisa de um refúgio para acordar, você precisa de um refúgio para não se angustiar, para se alienar. Tudo tem que ter alguma né? coisa. Tudo tem que ter alguma coisa. Então, você sai da esfera da reflexão para ir para a esfera imediata do alívio da dor, mas concentrada no corpo. Ela é expressa no corpo, mas a gente sabe muito bem que a maioria dos casos não é a questão corporal, né? É a questão como a mente reflete no seu corpo, expressa no seu corpo. Porque nós não somos nem somente, né? Nem só psíquico, nem só psicológico, Sim. nem só corporal. Nós somos uma interação desses dois. Né? Eu ouvi uma frase um dia desse, eu vou morrer, vai ficar tudo aí, só que esse vai morrer, vai ficar tudo aí, às vezes a pessoa demora a morrer, né? Demora 50 anos, vai ficar tudo aí, mas chega uma hora que ela vai comprando, vai gastando, vai comprando, e na maioria das vezes, compra mais do que pode. Sim. Não, e aí você tem também uma das raízes da violência e da corrupção, né? Um dos casos, uma das dimensões, também passa por essa avareza, né? Também passa por essa cultura do ter, o ter a qualquer custo. O avarento a gente pode denominar que ele é avarento porque ele tem dinheiro e não gasta, ou ele é avarento também porque ele gosta de querer, ele vai querer tudo para ele e não quer dividir com ninguém. Como é que pode definir isso aí? No caso do dinheiro, excepcionalmente. O avarento essencialmente é aquele que é apegado simbolicamente às coisas. Seja dinheiro, seja qualquer bem material. Qualquer bem material. É apegado de tal ordem que para consegui-lo e manter, ele é capaz de qualquer coisa, certo? E o bem comum não é considerado nesta relação. Né? Quer dizer, é para ele, e muitas vezes nem tem muito sentido. É um acúmulo, é um ter para dizer que tem e para se expressar através do ter. Né? Quer dizer, nós viramos, de certa forma, o nosso corpo uma vitrine. Né? O conteúdo desse corpo, o que eu penso, os meus sentimentos, os meus sonhos, né? As minhas expectativas, isso foi para o segundo plano. O que está em primeiro plano são os músculos que eu consigo delinear na academia, as roupas, não pela saúde, mas para exibição no clube, para exibição na praia, para exibição no Orkut. Ok? Então são os músculos que eu consigo exibir, são a maquiagem, o sapato, é a calça, é o vestido, é a roupa, é o carro, é a casa, é o endereço, né? É onde eu frequento, é a carteira recheada de cartões, né? Então é esse mundo do ter no qual o avarento se farta, mas não se satisfaz, obviamente. Né? Porque esse mundo não contempla nenhuma subjetividade. Esse mundo ele está preocupado exatamente com consumo, uma expressão através de consumo. E através desse consumo, obviamente, existe uma roda viva, existe um ciclo que se renova freneticamente em várias direções, né? E são direções tão múltiplas que nós não conseguimos dar conta
de toda essa demanda que nos atinge e nos agride, de certa forma. E aí você teria aquela questão, né? Não, mas a propaganda não te obriga a comprar. Realmente, Mas seduz. a propaganda não te obriga a comprar, né? Mas nós estamos tão despreparados para lidar com a sedução da imagem e da propaganda que nós somos apanhados nessa armadilha, né? Nós não somos obrigados a comprar. Mas compramos. Exatamente, mas para não ceder a esse apelo, é preciso desenvolver em nós mesmos e nos que nos cercam uma habilidade social importante, que é saber filtrar ao momento certo a necessidade, para que eu estou comprando, em que função, a serviço do que a minha compra está. Porque se ela estiver somente a serviço de um prazer social, aí nós estaremos mergulhados nessa avareza contemporânea, nessa avareza moderna, né? Beleza. Professor, é o seguinte, vamos para o intervalo, né, Tiagão? A gente vai voltar falando dos eventos, para a gente fechar aqui a vareza. Semana que vem a gente vai estar com outro assunto. Sim. Agora é importante dizer que, como nós estamos falando dos pecados capitais e das virtudes, ao longo das semanas que a gente está discutindo outros pecados, evidentemente que a gente faz menção aos que já foram. Acaba, né? Tocando em algum... Toca, por quê? Respingando, né? Sim, respinga por quê? Porque nós, do mesmo jeito que nós não somos somente dimensão psicológica, nem dimensão corporal, física, nós somos a interação dessas duas e mais a interação social que nós temos, a familiar e assim por diante, são várias dimensões que nos faz as pessoas que somos. Também, quando falamos dos pecados capitais e das virtudes, você não chega, agora eu vou ser isso, agora eu vou ser aquilo, né? Essas habilidades que nós adquirimos ao longo da vida, essas dificuldades que nós temos, elas interagem o tempo todo e elas sofrem modificações. Sim. Né? Então, por isso que não se preocupem, que evidentemente, primeiro a gente não esgota esse assunto, é apenas uma tentativa de estimular o ouvinte a pesquisar mais, a refletir mais, a discutir mais com o seu colega, o seu vizinho, o seu irmão, o seu pai, o seu filho. Né? O debate está aberto. O debate está aberto, esse é o objetivo. E segundo, a gente vai tocando nesses assuntos, nos aspectos, né? À medida que for andando. Professor, eu quero um minutinho mesmo. Como é que a pessoa tem que tomar cuidado para não ser avarenta? Às vezes ela está sendo, mas não sabe que a avareza está chegando até ela. Tem alguma fórmula aí de explicação para isso? Tem. A primeira, não é uma fórmula, né? Não existe uma receita. A primeira questão, como já foi dito, é reflexão. Eu preciso? Tem que ser agora? A pessoa vai descobrir sozinha que ela, opa, eu estou meio... É um exercício, não precisa ninguém falar para ela. Né? Eu preciso agora? Né? Quer dizer, tem que ser nesse momento? Eu tenho condições? Para quê? Eu preciso provar a alguém, para mim, exatamente. E segundo, né, quando você o restante da pergunta que você fala, qual que foi mesmo? Se tem uma maneira do cara descobrir por ele próprio, uma fórmula aí dele tá... ele chega, será que eu sou avarento? É uma pergunta que pode ficar. Será que eu sou avarento? Sim. E como é que eu vou descobrir se eu sou avarento? É justamente pelo nível de consumo. Quer dizer, nós consumimos para atender uma demanda do viver comum. Né? E esse viver não pode privilegiar as coisas, tem que privilegiar as pessoas. As coisas servem para facilitar a nossa vida e dar um certo conforto. Quando esse conforto passa a ter um papel primordial, ou seja, principal, ele ocupa o primeiro lugar, né? E não as minhas relações, e não o meu interesse não é pelo que está dentro daquele carro, dentro daquela pessoa, mas o que ela consegue exibir, para mim, é um sinal claro, né, de que há uma distorção na minha percepção e, em razão dessa distorção, também estará o meu consumo, o meu agir, o meu viver, o meu pensar, o meu rotular. Então vamos ficar esperto aí para não, né, ficar com rótulo de avarento, né? Nada de avareza, vamos devagarzinho. Mais do que o rótulo, eu acho que o sofrimento que ele causa, né, e os danos que ele causa, os danos sociais, né, o quanto preconceito ele provoca, as dificuldades, o fechar portas, ou a perda de oportunidades de conhecer as pessoas, justamente pelo julgamento estereotipado, né? Quer dizer, a corrupção, a busca desenfreada pelo poder, quer dizer, todas essas questões, né, que são refletidas no trânsito, são refletidas no nosso comportamento do trabalho, são refletidas no ambiente escolar, são refletidas na família, né, na condução dos negócios.
tudo isso, quer dizer, o que muita gente acaba levando a brincadeira, que muitas vezes a gente coloca o avarento num certo lugar cômico, engraçado, né? De engraçado não tem nada. Não tem nada, né? Professor, vamos para o intervalo então, a gente volta daqui a pouquinho. Tem um evento importante na Câmara de Vereadores de Coronel Fabriciano nesse final de semana. O professor Dois Wilson eventos. Miranda, aliás, 2 eventos. O professor vai estar dando detalhes, ele vai estar palestrando, representando um órgão importante aqui do Vale do Aço. Ele vai dar todos os detalhes depois do intervalo. Fique ligado, a gente volta em instantes com o professor e psicólogo Hudson Miranda. Até já. Tarde nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Muito bem, 4h46 agora. Professor Hudson Miranda, nesse final de semana teremos 2 eventos na Câmara aqui de Coronel Fabriciano. O que vai estar acontecendo aqui no município, professor? Bem, Roberto, são 2 eventos importantes, né? O primeiro, todos 2 vão ser realizados nesse sábado, dia 18, na Câmara Municipal. O primeiro será uma mesa interdisciplinar que vai debater um assunto extremamente importante de 9 da manhã ao meio-dia, que é mobilidade urbana. Quando a gente fala de mobilidade urbana, as pessoas pensam que não tem muito a ver com elas, mas tem a ver com todos nós, né? Nós sabemos que parte da população eventualmente é motorista, mas somos todos essencialmente pedestres. E a mobilidade urbana tem a ver exatamente com essa questão, a questão das passarelas, das calçadas irregulares, né? Da ocupação indevida das calçadas, né? Pelo comércio, né? Por bancos de revista, por comércio em geral. O sujeito abre uma loja e coloca parte da mercadoria do lado de fora. A calçada agora virou vitrine, virou estoque, né? Virou mini estacionamento, e o pedestre tem que ir para a rua, né? Então, nós precisamos discutir isso, colocar isso em pauta para discussão, né? Nós não podemos, com o crescimento da frota, com o desenvolvimento da cidade, com os riscos que isso representa, obviamente, deixar que isso passe em branco. Então, o número de acidentes nós vamos discutir, a questão do consumo indevido de álcool, né? A direção perigosa, as questões ligadas ao despreparo dos condutores de veículos, sejam motocicletas, bicicletas, que é coisa que tem pouca regulamentação ou nenhuma, né? O horário de 11 vai entrar nesse debate, não? Sim, o transporte público, sem dúvida, a questão do transporte público. O que mais se reclama é de ficar muito tempo no ponto de ônibus. Pois é, mas geralmente as pessoas reclamam, mas na hora dos espaços para debate elas desaparecem. Então, fora, né? Então não adianta ficar reclamando dentro da sua casa ou reclamando nos pontos de ônibus. É importante que na hora que se crie espaços interdisciplinares para serem discutidos, que as pessoas estejam lá, né? Para debater, para formular ações, né? Que possam se desdobrar depois desse evento, para que nós possamos aí sim acionar o poder público e as instituições cabíveis, né? Para discutirmos o assunto em instâncias que promovam realmente transformações na sociedade, né? Só para que se tenha uma ideia, estarão presentes pessoas importantes, né? Como, por exemplo, o Ronaldo Marques, né? O Ronaldo Marques, que é da Prefeitura de Fabriciano, ele é membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Isso é muito importante, de Coronel Fabriciano. Ele é técnico de planejamento urbano, tá certo? Da Prefeitura, e eu acho que é muito importante a gente ter uma pessoa que está ligada diretamente ao poder público, que lida com essa temática, para discutir o que está acontecendo e o que o poder público pensa para médio e longo prazo nesse sentido, né, de intervenções. Também vão estar lá a professora Shirley Miranda Silva, que é do curso de Educação Física do Pitágoras, né, do Vale do Aço. Também estamos aguardando a confirmação de um representante do SAMU. Também vai estar presente um representante da Polícia Militar, né, porque lida com as demandas derivadas dessa desordem, né, que ocorre muitas vezes no trânsito. Também vai estar lá o Erivaldo Eduardo Bittencourt, que é engenheiro e responsável pelo Departamento de Controle e Uso do Solo da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura de Ipatinga, né?
Ou seja, vão estar lá as pessoas adequadas para discutir o assunto, né? Esse é o assunto pela manhã. E à tarde, de 14 horas às 17, vamos discutir outro assunto fundamental, que é a questão do envelhecimento, né? Hoje nós caminhamos para uma sociedade que envelhece, né? Que cada vez tem mais pessoas da terceira idade, e acho que nós temos uma cultura pouco adequada para dar atenção, né? E conviver com todas as demandas derivadas do envelhecimento. Aliás, a sociedade privilegia, né? E ela tem como alvo principal a juventude, né? E isso acaba gerando uma série de problemas de ordem prática, de ordem jurídica, né? Ligadas à questão de defesa dos direitos do idoso. Então, nós vamos discutir este assunto com especialistas importantes também nesse sentido, como, por exemplo, a doutora Beatriz Santos Vailante, que é juíza da Juventude do Idoso, aqui de Coronel Fabriciano, vai estar conosco, né? A Marina Ferreira Bicalho, também presidente do Conselho Municipal do Idoso, também vai estar conosco. A Patrícia Silva Dias, que é professora do Pitágoras, é assistente social e é gerente, né, de proteção social básica da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Coronel Fabriciano, também vai estar conosco, né? Também vai estar a professora Márcia Rodrigues, né, que é coordenadora do curso de Pedagogia do Pitágoras, né, e é também especialista em História do Brasil, é pedagoga, é professora do curso de Administração do Pitágoras e vai falar exatamente a dimensão das oportunidades no mercado de trabalho para o idoso, né, que isso vem se transformando também muito. E é interessante que a gente discuta as várias possibilidades em torno do idoso. Né? Não é falar somente de angústia, mas a gente tem que discutir também o sistema de casas asilares, nós temos que discutir as angústias, sim, temos que discutir a violência contra o idoso, os projetos, né, de desenvolvimento para o idoso e de integração familiar e social, né? As demandas psicológicas, né? As possibilidades de trabalho e de engajamento em projetos que são importantes, né? Porque a fase da terceira idade não é o fim da vida, né? Nós temos a finitude, mas a finitude se apresenta como possibilidade em qualquer fase. Né? Pode ser criança, pode ser criança, pode ser jovem, adulto, qualquer fase. Então, a questão do idoso precisa ser tratada com um respeito maior. Muito pelo contrário, nós precisamos entender também o valor da experiência e da maturidade e quanto isso pode contribuir na interação com as outras gerações, né? Então, por isso... Troca de experiência. Exatamente. Então, em ambos os eventos, a participação pode ser por qualquer pessoa. Os eventos são pagos, é um valor simbólico, né? Quem participar de um evento é R$20, quem participar dos dois é R$30, há um desconto, né, de 25% para a participação dos dois. O dinheiro é destinado justamente à compra de equipamentos pelo grupo de estudo que nós temos em intervenções psicossociais, né? O grupo já existe há 5 anos, é formado por 8 psicólogos, mas nossas discussões são todas interdisciplinares, né? E é importante que haja participação de todos, independente se são universitários ou não, das mais variadas áreas, né? Porque a linguagem que nós utilizamos é acessível a todos, né? Sejam aposentados, pais de família, né? Donas de casa, você estudante de ensino médio que está nos ouvindo, profissionais em geral, das mais variadas áreas, né? Todos são bem-vindos para discutir, porque os dois aspectos, os dois temas, né? Seja de manhã com a mobilidade urbana ou à tarde com a questão do idoso, refere-se ao nosso dia a dia. Né? Quem é que não está ligado a questões ligadas à mobilidade ou à questão do idoso, de alguma forma direta ou indireta, né? E os contatos, né? É importante a gente passar os contatos aqui. Deixa eu abrir que fechou aqui, Roberto, enquanto você vai falando. Tá certo, tá pintando uma queda de energia elétrica. Deixa eu só dar um toque aqui, um fato interessante. Nós temos 4 minutos ali para o final do programa. E eu vou trazer um assunto aqui interessante. Uma canadense, a Ashley Anne Krilow, de 23 anos, ela enganou parentes e amigos durante 2 anos ao fingir ter câncer para conseguir dinheiro por meio de doações. A gente vai contar essa história amanhã aqui no nosso programa, tá bom? É uma história
muito interessante e intrigante acima de tudo. Perfeito. Então, quem está interessado, anotem aí os contatos que podem ser feitos para mais informações e procedimentos de como fazer as inscrições, uma vez que o número de vagas é limitado, né, ao auditório da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, mesmo para pessoas de toda a região, porque está bem localizado, está perto da rodoviária nova, no centro de Coronel Fabriciano, na avenida que margeia, paralela, né, ao Rio Piracicaba. Então é fácil o deslocamento, né? Paralela à rodoviária nova, né? À Sim, direita é ali. ao lado, né? Ao lado da Praticamente. rodoviária. Então você sai da rodoviária, você já vê o prédio. E aí o que acontece é o seguinte: e está no horário que você permite o deslocamento para qualquer parte, né? Com tranquilidade, sem afetar os seus compromissos normais de final de semana. Bem, os contatos são com Cleonice Vieira pelo telefone 8729-2937. Repetindo, 8729-2937. Ou então tem um segundo contato também, que pode ser feito com a Maria Helena Sodré, pelo telefone 8758-9476. Repetindo, 8758-9476. Será um prazer recebê-los lá. Muito bem, só para reforçar, professor, é no sábado. No sábado, o evento sobre mobilidade urbana, né, sobre trânsito e tudo que refere ao nosso deslocamento dentro da cidade, né, as calçadas, etc., as passarelas e tal, vai ocorrer de 9 ao meio-dia, num debate, na auditório da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano. O evento sobre o idoso e suas demandas e suas potencialidades e possibilidades vai ocorrer também no sábado, só que de 14 às 17 horas, no auditório também da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano. Ok, professor, obrigado pela presença. Quarta-feira tem mais. Boa sorte aí no final de semana. Obrigado. Bom evento, boa apresentação e realmente são assuntos relevantes, assuntos importantíssimos. E o senhor estava falando aí sobre o pessoal. Monta o comércio, espalha a mesa para rua fora, não tem lugar para passar carro. Bares, né? Os bares também. Eu recebi reclamação hoje também sobre esses cartazes aí. Nós estamos vivendo um momento eleitoral político. Sem dúvida. E o pessoal está espalhando cartaz para rua fora, nem grama em cima tudo que é proibido está fazendo. Eu fico imaginando assim, como é que o poder público vai agir em relação a essas questões. O Ministério Público, né, eu acho que está precisando de agir, a Justiça Eleitoral, no sentido de disciplinar esse uso, porque você vê cartazes no lugar, por exemplo, de acesso a deficiente, você vê cartazes nas calçadas impedindo o trânsito, a locomoção das pessoas, dificultando a locomoção. É uma poluição visual, né? E pela lei, por exemplo, se proíbe o outdoor. Né? Sim, existem cartazes que estão praticamente do tamanho de um outdoor. Se mascarar a coisa. É uma né? forma de mascarar. Mascarar a coisa. Né? É uma forma de mascarar. Não deixa de ser outdoor. Ao invés de ver o outdoor, né, no seu formato original, colocado sob duas hastes, né, nós estamos vendo ele no chão, nós estamos vendo ele em fachada de casas, tá certo? E que são outdoor, são formas diferentes de um mesmo mobiliário urbano. Quer dizer, é preciso que as autoridades competentes tomem providência até para que a gente não banalize e não dê legitimidade à questão do tudo vale. Né? Quer dizer, o famoso jeitinho brasileiro que quando feito para o bem e dentro de criatividade positiva é muito bem-vindo, mas quando é feito na base da esperteza é muito mal-vindo. Programa Tarde é Nossa terminando. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Quarta-feira o professor volta. Obrigado aí, Tiagão, pela competência na mesa de som. Obrigado a Deus por mais um dia de trabalho. Fiquem com ele. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta aqui 11h40. Quem vai render você, o Nilson? Bom trabalho pro Nilson Poeta que está chegando. Você tem um encontro marcado comigo amanhã, hein? 11h40 com o Jornal do Meio-Dia. 1h20 com o programa Tarde é Nossa. Eu espero você com o radinho ligado, porque eu vou estar aqui comunicando com você. Por quê?